Oh, glória! Quero convidar meu esposo para fazer uma oração por mim. E este ato de eu pedir para o meu esposo orar por mim antes de eu ministrar a palavra, eu estou imitando de uma irmã que eu vi, ela sempre faz isso quando ela vai ministrar a palavra. E hoje a palavra vai falar muito com nós sobre imitarmos. Então eu já vou começar aqui já imitando o ato dessa minha irmã, que é um ato assim, lindo, de honra, né, ao esposo. Então eu quero dar essa honra para o meu esposo orar por mim, antes de eu começar a ministrar a palavra. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai amado, venho a Ti, Pai, agradecer, Pai, por essa noite, Senhor, por essa adoração, pela Sua igreja adorando e louvando a Ti hoje, Pai. Que esse culto seja para Ti, Senhor. Oh, Pai amado, peço a Ti, Senhor, nesse momento, use a Sua filha, Senhor. Usa com todo o poder e toda a graça que venha de Ti, Senhor. Enche ela, Pai, Espírito Santo de Deus. Que não seja ela, mas seja o Senhor. Que a palavra saia da boca dela, dos lábios dela, Senhor. Cada palavra seja, Pai, vinda de Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que a palavra seja para edificar nossas vidas, Pai. A quem Te busca, Pai. A quem Te ama, Pai. Que essa palavra seja penetrada, Pai, em nós, Pai. Que não saímos dessa igreja hoje do mesmo jeito que entramos, Pai. Saímos cheio de Ti, Senhor. Seja transformado, Senhor. Que ela saiba que não é ela, mas é o Senhor, Pai. O Criador do céu e da terra, Senhor. Soberano e único, Rei dos reis. Oh, louvado seja o Seu santo nome, Senhor. Use grandemente e poderosamente a minha esposa, a Sua filha, Pai, como instrumento. Que ela seja canal direto de Ti. Que não tenha interferência nenhuma, Pai, para ser pregada e ministrada a Sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Irmãos, vamos ler a palavra, 1 Coríntios 11, versículo 1. Vamos nos colocar de pé e respeitar a palavra do Senhor. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui a minha Bíblia é a NVT, então é a atual, né? Talvez os dos irmãos estejam diferentes um pouco. Está escrito: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus, podem se sentar. Quem falou isso foi Paulo, o apóstolo Paulo. Com muita ousadia, muita coragem, ele disse para que nós sejamos imitadores dele, porque ele imita a Cristo. Que ousadia, né, irmãos? Será que eu tenho essa ousadia de falar para os irmãos, imita a Dani, porque a Dani imita Cristo? Ainda não. Irmãos, eu preciso compartilhar com os irmãos um pouquinho. Eu tenho vários testemunhos, graças a Deus. Muitas lutas, e as lutas geram testemunhos. Hoje eu vou compartilhar um dos meus testemunhos. Mas é um testemunho assim que grita no meu coração. E eu louvo a Deus, porque é a primeira vez que eu vou compartilhar esse testemunho numa igreja. Já compartilhei com muitas pessoas. Mas eu creio que Deus preparou esse dia. Amém? Irmãos, eu sempre tive muito interesse pela música. Meu pai, ele tinha um violão, ele tocava lá 2, 3 acordes. E eu falava, pai, me ensina. E ele falava, faz assim. Só que nem ele sabia o que ele estava fazendo, coitado. E eu não aprendi nada. Aí eu frequentava a igreja católica. E um dia um irmão lá falou que ele ia dar aula de violão por R$5 por mês. E eu falei pro meu pai, e o meu pai falou assim, eu não tenho como pagar. E eu fiquei muito triste, sabe? Até um pouco revoltada com meu pai, porque eu queria muito fazer, eu queria aprender. Isso eu acho que eu tinha uns 9, 10 anos. E os anos foram se passando. Quando eu já estava adulta,
eu escutava muita música. E eu falei assim, eu vou montar uma banda. Vou montar uma banda. E eu montei a banda. Ruim, muito ruim. Eu acho que era pior. Eu cantava muito mal. Porque eu nunca tinha feito aula, nunca tinha estudado. Então era tudo na intuição, né? Então essa banda aí foi a primeira experiência que eu tive com a música, assim. E aí os anos foram passando, eu mudei de cidade. E quando eu cheguei lá na minha cidade, e assim, né? A música era uma coisa que eu gostava muito. E outra coisa que eu gosto muito e até hoje, né? Se os irmãos olharem minhas redes sociais, os irmãos vão ver que eu só falo de costura, porque é a minha profissão, né? Eu sou costureira, eu costuro, trabalho como costura. Mas, nessa parte da música, Deus me abençoou. Eu mudei de cidade, uma cidade maior. Quando eu cheguei lá, eu fui procurar um curso de costura, porque eu queria aprender a costurar para eu arrumar um emprego, né? E na minha cabeça eu tinha assim, se um dia eu for fazer faculdade, eu falava comigo, tá, irmãos, que naquela época eu não conhecia Jesus. Eu conhecia Deus, mas eu não conhecia Jesus como eu conheço hoje. Mas eu falava assim, se um dia eu for fazer faculdade, eu quero fazer faculdade de música. Só que eu morava no interior do estado de São Paulo, não tinha curso de música lá, eu não tinha condições de fazer isso, nunca. Eu pensava, nunca vou fazer, eu já estava conformada com isso, né? E quando eu mudei para essa cidade, eu fui fazer o curso de costura, comecei a trabalhar. E aí, eu lembro que um dia eu estava vendo a televisão e passou uma propaganda assim, curso de licenciatura em música na faculdade, lá da minha cidade, no Oeste. Eu falei, olha, que interessante, né? Daí eu fui ver, enfim, eu vou resumir para os irmãos. Eu prestei o vestibular, eu passei. E eu lembro que no primeiro dia de aula, tinha 80 alunos na turma de música, 80. A maioria já eram músicos, ou filhos de músicos, ou irmãos da igreja que queriam aprender a tocar. Tinha policial que queria aprender música para poder trabalhar com a música na polícia. Tinha de tudo, irmãos. E tinha a Dani lá. Eu lembro que eu estava tão feliz. Se eu fosse crente naquela época, eu ia falar, oh, glória, né? Oh, Deus, não, Senhor, veio para me botar aqui. Mas eu creio que foi Deus, porque tudo isso gerou um testemunho para eu contar hoje para você. E eu comecei ali o curso de música, né? E aí logo nas primeiras aulas eles já querem saber o que cada um faz, né? E a única coisa que eu sabia, que eu achava que eu sabia fazer, era cantar, né? E aí teve um desafio lá, eu cantei. Só que, irmãos, olha o que Deus faz, né? As minhas amigas da faculdade eram crentes. Eu não era crente. Não dava testemunho, nada. Mas as minhas amigas eram crentes, são minhas amigas até hoje. E elas oravam por mim. Elas me falaram que elas oravam por mim. E elas uma bênção, muito cheia de sabedoria. E aí teve um concurso na faculdade. E assim, né? Era um concurso de canto. Chamava Mais Bela Voz. Só que de cada curso da faculdade, só podia ir 2 pessoas. Agora imagina os irmãos, a minha sala tinha 80 alunos. A maioria cantava. Quando o professor falou, quem vai querer ir? Vá! Um monte de gente levantou a mão, acho que umas 40 pessoas. Aí o professor falou, vamos ter que fazer uma seletiva na sala para ver quem vai representar o curso de música. E eu, irmãos, eu pensava assim, jamais, né? O pessoal dava aula de canto, o pessoal cantava há muitos anos, já era professor, e eu, E aí a minha amiga, usada por Deus, ficou na minha cabeça, vai Dani, canta. Eu, não, gente, eu vou passar vergonha. Canta. De tanto ela falar, creio que Deus, né, me empurrou assim, eu vou cantar, eu já tô aqui mesmo, né? E aí eu cantei uma música. E eu cantei uma música de uma cantora que é a Amy Winehouse. Eu não sei se os irmãos conhecem, mas ela foi muito famosa naquela época, há uns 10 anos atrás. E a Amy, ela tinha acabado de falecer, e eu escolhi uma música dela. Eu cantei. E olha, irmãos, para a glória do Senhor, eles me escolheram. Teve votação na sala. Quando eu vi meu nome, irmãos, eu fiquei muito feliz. Eu falei, não acredito que eu fui escolher, sabe, é Deus, irmãos, é Deus, não tem explicação. E aí, eu fui participar desse concurso, teve várias etapas, e eu fui até a final, eu não ganhei. Mas, irmãos, quando eu desci de lá, um monte de gente veio falar pra mim que eu parecia com a Amy, que a minha voz era igual à da Amy, né? E eu era mais magrinha e tal. E aí,
os próprios músicos do meu curso vieram me falar assim, Dani, vamos montar uma banda, eu toco com você. E começou, vem um, vem outro, vem um, vem outro. E eu falei assim, gente, então vamos, né? Só que a Amy, gente, ela cantava muito. Ela tinha uma voz muito poderosa. Pena que ela não usava para glorificar o nome do Senhor, né? Uma pena, né? E aí eu falei assim, é uma banda cover, né? Uma banda cover, ela imita. Então, eu tinha que imitar a Amy Winehouse. E os músicos que vieram tocar comigo, eles não estavam de brincadeira, era uma coisa séria, eles queriam ganhar dinheiro, eles queriam fazer show. E aí eles mesmos, como eles já tinham essa experiência de tocar na noite, no mundão, assim, eles mesmos começaram a marcar show. E aí eu me vi num lugar onde eu tinha que me preparar. E aí eu falei, eu vou imitar a Amy Winehouse. Então eu tenho que aprender tudo sobre a vida da Amy Winehouse. Eu preciso saber a história dela, eu preciso entender as músicas dela, eu tenho que decorar as músicas dela, tudo em inglês. Eu não falo inglês, irmãos. Muito pouco. Mas eu decorei as músicas, o jeito que ela cantava, os trejeitos dela. Irmãos, eu fiquei mais de 1 ano ouvindo somente as músicas dessa mulher. Eu ia para o trabalho, voltava, ia para a faculdade, voltava, em casa. E o DVD dela rolando o tempo inteiro, que eu ficava vendo, preciso imitar a posição dela no palco, o jeito que ela se veste. Como eu sou costureira, eu fazia os vestidos iguais. Eu tinha os vestidos iguais aos vestidos dela, que ela usava nos shows. E aí o cabelo, que ela usava um cabelão assim, né? A maquiagem, tudo eu fui buscar imitar a Amy Winehouse com perfeição. Porque na minha cabeça eu pensava assim, se eu estou vendendo, o pessoal está pagando por esse show, eu preciso fazer bem feito. Irmãos, e assim, agora eu queria que a irmã colocasse a foto aqui. Vou negar? Rapidinho, porque não quero... Só para os irmãos, só para validar o que eu estou falando. Olha lá. Essa é a Amy Winehouse. Essa é a Dani. Era parecido, irmãos? Era, né? Tem a outra foto, não tem, irmã? Olha lá. Essa é a Amy Winehouse. Essa é a Dani. Pode tirar, irmão. Durante 5 anos eu fiz esse trabalho, nesse projeto, como Amy Winehouse. E aí, quando eu conheci meu marido, eu ainda fazia esse trabalho, ele me acompanhou por alguns shows. Ontem mesmo a gente estava relembrando, né, alguns shows que eu fiz, assim, muitas histórias. E quando eu engravidei da minha filha, eu fiz o último show no Rio de Janeiro, lá no Museu da Arte Moderna. E aí... eu já sabia que eu ia dar uma parada porque eu estava grávida. Mas aí a gente decidiu vir para o Japão. A gente largou tudo, nós viemos para o Japão. E aqui no Japão ainda eu fiz um show. E olha, irmãos. Agora um testemunho dentro do testemunho. Quando eu cheguei aqui no Japão e fui fazer esse show, eu sentei numa mesa com um empresário muito rico. E ele falou assim para mim, eu quero comprar seu projeto. Eu vou te pagar um salário por mês. A gente vai ver como que vai ser isso. Eu vou te colocar para tocar em todo o Japão e vou te levar para os Estados Unidos. Só que havia acontecido uma coisa comigo. Jesus tinha me encontrado. Eita Deus! Jesus havia me encontrado há pouco tempo. Coisa de 1 mês, mais ou menos. Eu já estava indo à igreja. E aquilo já estava me incomodando. Eu já tinha uma pulguinha aqui na minha cabeça. E agora, né? O que eu vou fazer? Mas aí eu pensava assim, mas música é minha profissão, fiz faculdade, é minha vida. Eu não faço nada de errado. Eu pensava assim, né? Fui falar com o pastor e o pastor falou assim para mim, Deus vai falar com você. E eu fui orar, fui buscar de Deus. E eu falava, Deus, eu preciso de uma resposta. O que eu faço? E eu lembro que no ensaio para esse show... Porque daí eu falei para um empresário assim, falei, olha, eu vou pensar. Porque na verdade eu fui buscar de Deus, né? E aí eu falei para ele assim, então vamos fazer só um show? Aí depois, dependendo do que for, a gente conversa, né? Só que eu queria ganhar tempo com ele. E aí eu fui e tal. E aí
Eu fiz 2 ensaios. No último ensaio, eu lembro que eu estava assim, né, a banda atrás de mim. E a gente ensaiando e olhando lá pro fundo. E ensaiando e pensando, né? Oh, Deus, o que vai ser disso? Eu já não me via mais naquele lugar, sabe, irmãos? Eu não me via mais ali. E aí Deus falou, assim, claramente ao meu ouvido. É o último. Quando ele falou isso, a lágrima desceu assim, e eu senti uma alegria. Falei, eu queria ouvir aquilo, sabe? Eu queria. E aí eu fiz esse show, eu não assinei contrato, o cara lá não entendeu, foi nada. E aí eu falei assim, Senhor, agora, já que eu creio que o Senhor fez eu passar por todas essas experiências na música e tudo, para eu poder louvar ao Senhor. Então, eis-me aqui. Mas hoje eu não vou falar sobre a minha atuação no louvor, né? Estou disposta a fazer o que o Senhor me mandar referente a isso. Hoje eu quero falar sobre imitar, irmãos. Porque Paulo, ele falou que nós temos que ser imitadores. Para nós imitarmos ele, porque ele imitava a Cristo. E eu refleti muito nessa palavra, irmãos, muito. Porque o Senhor falou comigo assim, ó, claro. Você não imitava a Amy? Agora me imita. E aí eu falei assim, uau, é verdade, né? Porque, olha, irmãos, quando eu fui imitar a Amy, como eu já falei, eu fui saber tudo sobre ela. E aí eu fiquei pensando, eu preciso saber tudo sobre ele. Tudo. Eita, Jesus, aleluia. Eu preciso conhecer os passos de Jesus. Eu preciso saber, eu preciso ter relacionamento com ele. Oh, aleluia. Naquela época, a Amy, ela era tudo para mim. Eu foquei nela. Eu preciso focar em Cristo. Sabe, ao ponto de imitar ele, ao ponto assim, de ser como ele. Eu imitava o jeito de vestir, o jeito de falar. Irmãos, é muito profundo se a gente for ver na palavra. Jesus falou que nós temos que ser mansos, humildes. Pensa, irmãos, tudo que a gente lê aqui, tudo que Jesus fez, se nós buscássemos imitar a Ele. Meu Deus. Imitar a Cristo. O ser humano tem uma tendência a imitar. A gente sempre está imitando alguma coisa. Pode ver. Às vezes a gente vai para um grupinho de pessoas, começa a caminhar com aquelas pessoas, o que acontece? Daqui a pouco a gente está ficando parecida com elas. Não é? O povo do mundão aí começa a ir para uma balada, tal, daqui a pouco está vestindo aquelas roupas, aquele tipo de música, e é só aquilo que ouve, faz o que eles fazem. Não é verdade, irmãos? Então é dessa forma que a gente tem que caminhar com Cristo. É imitando a Cristo. É possível. Porque se eu conseguir imitar uma pecadora, sabe, perdida na vida, por que não imitar a Cristo? Eita, Jesus. Aleluia. Aleluia. Quando eu imitava a Amy, olha só que interessante, irmãos. Eu refleti muito, o Senhor fez me lembrar muitas coisas. Eu imitava a Amy por fora. Porque a Amy, eu me aprofundei na vida dela. Eu sei tudo da vida dela. Pode me perguntar, eu sei. O pai dela lançou uma biografia depois que ela morreu. Eu vi na televisão. Quando eu fiquei... Naquela época eu não comprava nada pela internet. E eu falei, eu preciso ler esse livro. Preciso ler esse livro. Aí teve um negócio lá na minha cidade, uma exposição de livro. Eu andei mais de 1 hora a pé, porque eu queria aquele livro, irmãos. Eu peguei o meu dinheiro lá, sei lá, acho que foi uns R$25. Naquela época pra mim era muito dinheiro. E eu fui lá assim, ó, fui seco, eu entrei dentro do lugar lá da exposição, focada em achar o livro da Amy. Quando eu vi, uau, achei o livro.
paguei assim sem dó, peguei o livro, voltei para casa andando a pé no sol quente, felizaça, irmãos. Eu li o livro em 2 dias. Meu Deus. 2 dias. Assim tinha que ser aqui, ó. Amém. Aqui, ó. Aleluia. A fome, a sede pela palavra. Eu tinha sede de conhecer a vida dela. Eu tenho que ter a sede de conhecer Jesus. É devorar. Eu devorei o livro. Depois eu li de novo o livro. Eu nunca li um livro como eu li aquele livro. Meu Deus. A não ser a palavra agora, que eu estou buscando a ler cada dia mais, irmãos. Que é uma luta, é uma guerra. É uma guerra, irmãos. A gente pega para ler, tudo acontece. Mas é a fome, o desejo de ser como Cristo. Imitar a Cristo. Não adianta falar que você imita Cristo se você não conhece Ele. Se eu não conhecesse a Amy, eu não ia conseguir fazer aqueles shows. Eu não ia. Não ia. O meu esposo é prova de que as pessoas, quando eu estava cantando lá, as pessoas ficavam vidradas assim, olhando para mim assim. Elas achavam que eu era a Amy na cabeça delas. Sabe? Elas olha a viagem. Elas viam a Amy. Só que eu não era a Amy. Eu nunca fui a Amy. Eu sou a Dani. Eu tenho a minha história. Glória a Deus. Deus me fez a Dani. Eu sou Dani. Aleluia. Quando eu imitava a Amy, eu me imitava o exterior. Se vocês forem pesquisar a história dela, ela foi muito perdida na vida, irmãos. Né? Todo tipo de droga, enfim, relacionamento abusivo. Ela bebia demais. Né? Tanto é que ela morreu jovem por causa disso. Quando eu ia fazer os shows, irmãos, eu já experimentei, mas eu não gosto de bebida alcoólica. Meu pai era alcoólatra. Então eu tenho um pouco de trauma. Eu não gosto. E aí, para eu fazer os shows, ela sempre estava com uma taça na mão. E eu chegava nos lugares que eu ia cantar e eu falava sempre pro pessoal do bar: faz tem algum negócio aí que parece vinho para mim? Ah, o quê? Eles inventavam suco, sabe, refrigerante. Mas o povo ficava decepcionado comigo, porque o povo queria que eu bebesse igual ela. Quantas vezes eu estava no meio do show assim, o pessoal vinha assim com a taça e me dava a garrafa e falava: bebe, Amy. E eu falava, era uma decepção, irmãos. Eu lembro que uma vez um homem falou assim: essa Amy é do Paraguai. Ele falou: ai, Senhor. Aí eu colocava no chão assim. Eu só ficava com o copo para fazer uma graça, porque eu estava imitando ela. Tinha que ter aquele copo, sabe? Então o ponto que eu quero chegar é que eu imitava a Amy por fora. Eu imitava a estética, o visual dela, a roupa, o cabelo, a forma de vestir. Eu timbrava a minha voz para parecer mais com a voz dela. Mas por dentro, eu era a Dani. Eu lembro que um dia, no final de um show, uma moça, acho que deveria ser muito fã da Amy, ela veio assim, que eu sempre tirava foto com o pessoal no final. E ela olhou para mim com o olho brilhando assim, eu com aquela roupa, aquele negócio, né? E ela falou assim: nossa, você deve ser muito feliz, porque olha, você é igual a Amy. E eu olhei assim para ela, eu senti um baque com aquilo, sabe, irmãos? Porque justamente naquele tempo, eu estava passando por tanta dificuldade, irmãos. Meu Deus. Sabe, eu fazia show. Eu falava assim: Deus, eu com a minha conversa com Deus, sem conhecer Jesus, eu falava: Deus, obrigado. Porque o dinheiro do show sempre me ajudava. Era para pagar a faculdade, era para pagar o aluguel, sempre me ajudava. Então aquilo para mim era o meu trabalho. Sabe? E assim, eu ia lá, fazia o show, mas eu voltava para minha casa e eu tinha a vida da Dani. Sabe? As pessoas não tinham noção daquilo. Mas quando era para eu imitar, eu estava imitando. Então, o que o Senhor falou muito comigo foi sobre isso. E sobre essa questão do estético. Não adianta também a
a gente vestir uma roupa de crente. Imitar a Cristo. Sabe assim, por fora? Gente, é muito fácil. As pessoas, dependendo de como a gente se veste, as pessoas olham pra gente lá fora e falam: olá, crente. Roupa de crente. Chegou o crente, a crente. Chegou a M. Mas e por dentro? Por dentro. Mais importante do que o que está por fora é o que está por dentro, irmãos. Meu Deus. Imitar a Cristo não é vestir uma roupa de crente. Não é isso. Imitar a Cristo é ter a atitude de Cristo. Glória a Deus. É ter a essência de Cristo. É de dentro para fora. É na forma de viver. Nós vemos hoje, entre os irmãos mesmo, até entre os líderes da igreja, muitos imitando ser o que não são. Meu Deus. Veste uma roupa de crente, fala palavras de crente, mas lá fora, ou dentro de casa, não. Não. Meu Deus. Não adianta, irmãos. A gente engana as pessoas, mas a Deus ninguém engana. Eu podia falar, abrir a boca e falar assim: eu sou ele, mas eu sou nada, irmãos. Eu não era nada. Eu era Dani. A Dani. Nada, não era nada. Não sou nada ainda. Continuo não sendo nada. Em Efésios 5:1, se os irmãos quiserem abrir para ler. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus. Efésios 5:1 está escrito: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizer. Tudo. É imitar a Cristo, imitar a Deus, imitar a Cristo em tudo. Tudo. Versículo 2: vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Imitar a Deus começa com um exemplo do amor. Cristo amava, Deus é amor, Cristo amou, Ele se entregou na cruz por amor a nós, em favor dos nossos pecados. É o amor nas atitudes, é o amor em tudo que for fazer, é o amor em tudo. Sabe, é pensar, se fosse Jesus no meu lugar, como ele faria? Eu sempre me faço essa pergunta. Quando eu estou para fazer alguma coisa, eu fico pensando, se fosse Jesus, será? Como que ele faria? Sempre é diferente de como a Dani faria, gente. Sempre. A Dani pensa uma coisa, Jesus está pensando outra. Porque a Dani ainda não está imitando a Cristo do jeito que deveria. E olha só, fui pesquisar o significado da palavra imitar em latim. É copiar, reproduzir, inspirar-se, ter como exemplo. Olha, tudo que eu fazia com a Amy. Copiei, reproduzi, me inspirei, tive como exemplo. Naquela época, meu maior sonho era ir lá em Londres, lá no bairro Continental, lá visitar a casa dela. Ainda tenho vontade de passar lá para ver, mas não é a minha prioridade. Se um dia Deus me levar, eu vou, mas não é a minha prioridade. Legal, interessante, mas... E eu lembro que um dia, irmãos, eu era tão fissurada. Eu estou falando isso para vocês, irmãos, que eu quero que vocês levem para um lado assim, ó. Sejam fissurados por Cristo como eu fui pela Amy. Sejam. Eu era tão fissurada nela que eu fiquei procurando os músicos dela na internet e eu encontrei um. E aí eu mandei uma mensagem, o guitarrista. E ele me respondeu.
E ele falou assim, você mora onde no Brasil? Eu falei, eu moro em Presidente Prudente. Ele falou assim, é perto de Araçatuba? Eu falei, é. Ele falou assim, olha, dia 25 de maio eu vou estar aí com os músicos da AM. Eu falei, sério? Eles são lá de Londres, da Inglaterra. Eu falei, como assim? Ele falou assim, porque tem um projeto aí da Virada Cultural, e eu tô com um projeto aqui com os músicos da AM, que a gente está indo para vários países cantando as músicas da AM, só que nas versões padrão de cada país. Então no Brasil a gente vai fazer versão samba, MPB, né? E tem 2 cantoras que vão cantar pra gente, mas é a banda e as cantoras do Brasil. Aí eu falei assim, nossa. Aí ele falou assim, você quer ir lá? Dá pra você ir lá? Eu falei, vai, dá. Então, vai. Peguei os músicos lá, peguei um que falava bem inglês, mas a namorada dele, pegamos o carro e fomos. Chegamos no hotel, o guitarrista da Amy Winehouse, gente. Olha o que Deus fez. Sentou, conversamos com ele, assim, tete a tete. Se vocês assistirem o vídeo dela, vocês vão ver ele tá do lado. Você sempre tá do lado dela com um chapeuzinho. Ele sempre tocava com um chapeuzinho. E aí ele falou assim, vou dar as pulseiras pra vocês, vocês ficam lá com a banda. Vou apresentar a banda. Fomos lá pro show, entramos lá no backstage, conheci a banda, subi no palco. Eu fiquei ali, a banda da Amy inteira aqui, ó. Só não tinha ela. Inteira, todos os músicos. Eu chorei tanto aquele dia. Eu não conhecia Jesus, gente. Se eu conhecesse, eu nem estava lá, né? Mas hoje eu penso, meu Deus, olha o que Deus fez. No show não tinha nem 200 pessoas, irmão, na praça. Foi pra mim. Foi pra mim. E era o dia do meu aniversário, 25 de maio de 2013. Olha isso. Foi mais um dia que eu voltei pra casa felizaço. Falei, nossa, olha o que Deus fez. Meu Deus, estou muito feliz. Nossa, eu chorava de alegria. Sabe? E eu pensava, nossa, agora eu vou imitar melhor ainda ela, porque, né? Eu vi os músicos dela. Meu Deus, eu cheguei muito perto dela. É assim que hoje eu quero estar, irmãos. Perto de Cristo. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quero chegar lá, no altar dos anjos. Quero ficar do lado dos anjos. Sabe? Sabe? E pensar assim, Senhor, eu estou aqui com o Senhor, eu estou aqui. Aleluia. Eu imitei o Senhor, eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui. Olha o que o Senhor fez. Senhor, nos ajuda, Pai. Aleluia. Aleluia. Imitar a Cristo. Eu não me orgulho de nada disso que eu contei para vocês, irmãos. Mas faz parte do meu testemunho, da minha história. Eu tenho uma tatuagem da Amy aqui, ó. A Amy tinha uma tatuagem da avó dela. E eu tatuei ela no mesmo estilo. Por quê? Porque eu queria ficar parecida com ela. Eu tinha o piercing igual dela. Ela usava uma sapatilha de balé, andava na rua. Eu ia para a faculdade com a sapatilha de balé. Olha isso, gente. Imagina se eu fizer isso com Cristo. Hã? Imagina. Vestir a roupa de Cristo, a sandália de Cristo, a armadura de Deus. Oh, aleluia. Todo lugar eu for falando de Cristo. Eu só falava da Amy naquela época. Ixi, todo mundo me conhecia. Na faculdade, na minha cidade. A menina que imita a Amy. Depois no Brasil eu fiz muitos shows, irmãos. Fiz show no Paraguai. Irmãos, muita coisa eu fiz. Fui no SBT. Imitando a Amy. Imagina se eu tivesse ido em todos esses lugares imitando a Cristo, irmãos. Quantas almas já não teriam se rendido ao Senhor? Essa é a nossa obrigação, fazer um ir pregar o Evangelho a toda criatura. Deus, Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas para fazer isso, nós temos que ser uma cópia de Cristo. Sabe o que significa cristão?
Você sabe o que significa a palavra cristão? Pequeno Cristo. A gente abre a boca, sou cristã. É fácil falar, né, irmãos? É fácil. É muito fácil. Meu Deus. Dani, mas como que eu imito a Cristo? É muito difícil. Não é fácil mesmo, irmãos. Não é fácil, não. Já não era fácil imitar uma pecadora perdida. Imagina imitar a Cristo, ao nosso Senhor perfeito, sem pecado. Aleluia. Mas olha a audácia de Paulo. De falar, ei, me imita aqui, ó, imita eu, porque eu imito a Cristo. A gente tem que chegar nesse lugar, irmãos, de ter a coragem de falar, pode me imitar, vem, porque eu imito a Cristo. Sabe, a gente tem que buscar chegar nesse lugar. Nesse lugar de imitar a Cristo, nessa medida. De falar com autoridade para a pessoa assim, pode me imitar. Eu imito a Cristo. Eu não... Naquela época eu falava com a boca cheia, eu imito a Ele. Imito bem, porque as pessoas falavam para mim que eu imitava bem. As pessoas pagavam para ir lá, para me assistir, os donos das casas pagavam para ir no meu show. Pagava passagem aérea, pagava hotel, pagava tudo, irmãos. Para eu fazer aquilo. Então, imitar a Cristo nessa medida, sabe? É sermos uma cópia igual a Ele, a gente nunca vai ser. Porque o Senhor, Ele não tem pecado. Nós temos. Pronto, já somos diferentes. Mas é imitar. Tentar parecer o máximo possível. Primeiro precisa aceitar Ele como seu único, suficiente Salvador. Primeira coisa primeiro passo é esse. Depois precisa ter uma entrega. Pega a sua cruz, carrega ela e segue. Independente das dificuldades, do que esteja acontecendo, carrega ela e segue a Cristo. E imita a Cristo. Imita a Cristo. Precisa conviver com Cristo. Ter relacionamento com Cristo. A gente não conhece uma pessoa que a gente não convive, irmãos. Hoje vocês estão conhecendo um pouquinho da Dani. Mas para vocês me conhecer mais, vocês teriam que conviver mais comigo e eu com vocês. Aí vocês iriam me conhecer, saber se realmente eu sou o que eu digo que sou. Precisa ser amigo de Cristo. Amizade. Senta aqui, Jesus, vamos conversar. Ei, Jesus, está tão difícil. Precisa conhecer profundamente. Como, Dani? Através da palavra. Ele é a palavra, irmãos. Jesus é a palavra. Está tudo aqui, ó. O manual de vida do cristão, do pequeno Cristo, deve ser a palavra. Não é? Está tudo aqui. Deus deixou tudo prontinho para a gente. Deus enviou Jesus na terra para mostrar, porque só a palavra não estava bastando. Ele teve que vir mostrar, ó, faz assim, gente, faz assim, ó. Anda assim, fala assim, faz assim, ora assim, batiza assim.
Repreende assim. Se relaciona assim, ó, igual eu me relaciono com o Pai. É assim. Mas nós, por causa da nossa natureza pecaminosa, a gente tende a fazer diferente. A gente tende a ir por outros caminhos. Né? Se não tivesse o manual, se não tivesse o exemplo, seria bem difícil, mas tem. A gente tem. Mas a gente precisa querer. A gente precisa se posicionar. Naquela época eu me posicionei naquele lugar. Agora você é a cover da Amy. Eu me posicionei. E agora eu estou numa posição que eu quero ser uma cópia de Cristo. Eu não sou ainda, irmãos. Mas eu quero ser. E até o dia que o Senhor vier me buscar, eu vou ficar nessa luta. Amém. Aleluia. Errando, aprendendo. Sabe? Mas o meu alvo é chegar ao nível de Paulo. De falar assim, pode me imitar, vai. Me imita. Pois eu imito a Cristo. Glória a Deus.